O farol erguia-se sentinela, uma figura solitária contra o assalto implacável do mar. Sua pedra caiada, desgastada pelo tempo, falava de incontáveis tempestades enfrentadas. No topo de sua torre, a lanterna brilhava, um farol de esperança na escuridão infinita. Sou Elias, um homem do mar. Meu rosto, marcado pela passagem do tempo, meus olhos refletindo a vastidão do oceano que vigio. Ele era um homem de poucas palavras, assombrado por um passado do qual nunca poderia escapar. Elias havia vindo para a ilha buscando consolo, um santuário das memórias que o atormentavam. O isolamento do farol, o rugido constante das ondas, a solidão, estes eram seus únicos companheiros. No início, eu as descartei como truques da luz, frutos da minha imaginação, mas as visões persistiram, tornando-se mais fortes a cada noite que passava. O vento, geralmente um companheiro constante, começou a sussurrar. Não palavras, não a princípio. Era mais uma sensação, um arrepio que lhe percorria a espinha. Então, sussurros fracos, como se o próprio mar estivesse tentando falar. Eu captava fragmentos de frases, pedidos de ajuda, gritos de desespero. Meu sono, nunca tranquilo, tornou-se atormentado por pesadelos. Rostos, pálidos e magros, estendendo-se das profundezas, seus olhos cheios de uma tristeza indizível. O medo transformou-se em pavor. Ele estava perdendo o controle da realidade. A linha entre o que era real e o que era imaginado tornava-se cada vez mais tênue a cada dia que passava. Uma noite, enquanto a tempestade graçava lá fora, eu a vi. Uma jovem, seu vestido branco esvoaçando ao seu redor, seus cabelos colados ao rosto. Ela estava nas rochas abaixo do farol, sua mão estendida, seus lábios movendo-se em um apelo silencioso. A linha foi cruzada. Não eram mais imagens fugazes, frutos de uma mente cansada. A ilha estava revelando seus segredos, e eles o apavoravam. Seria um truque da luz? Uma alucinação provocada pelo meu isolamento? Mas no fundo eu sabia a verdade. A ilha era assombrada, e eu estava preso em suas garras. Dias se transformavam em semanas, cada uma um tormento. O sono não oferecia escape, apenas pesadelos mais profundos. Ele viu a mulher novamente, e outros. Crianças, seus rostos pálidos e magros, seus olhos arregalados de medo. Marinheiros, suas roupas esfarrapadas, seus corpos quebrados pelo mar. Então, um dia, um navio apareceu no horizonte. Um navio de verdade, suas velas infladas pelo vento, seu casco cortando as ondas com uma facilidade que denunciava marinheiros experientes. O navio, uma escuna robusta chamada, lançou âncora ao largo da ilha. Elias observou enquanto um pequeno barco, tripulado por 4 figuras, aproximava-se da costa. Ele desceu apressadamente do farol, seu andar inseguro, seu coração batendo forte no peito. Arroi! Buscamos abrigo da tempestade que se aproxima. Pode nos oferecer um porto seguro? Sim, sejam bem-vindos à terra. Os exploradores desembarcaram seu barco e pisaram na costa rochosa. Eles se apresentaram como Professor Caldwell, um historiador, Senhorita Amelia Hawthorne, uma fotógrafa, Sr. Thomas Blackwood, um cartógrafo, e Dr. Henry Sinclair, um médico. Sua missão, explicaram, era explorar águas desconhecidas e documentar suas descobertas. Eles haviam sido apanhados pela tempestade e estavam gratos pela hospitalidade de Elias. Enquanto os exploradores se acomodavam nos aposentos espartanos do farol, Elias não conseguia se livrar da sensação de inquietação que o dominava. Eles eram gentis, esses estranhos, sua curiosidade genuína, seus espíritos elevados apesar da tempestade que graçava lá fora. Mas enquanto eu os observava desempacotando seus equipamentos, seus rostos iluminados pela luz bruxuleante da lanterna, eu não pude deixar de sentir uma sensação de presságio. O professor Caldwell,
seus olhos brilhando de entusiasmo, falava de lendas antigas e contos sussurrados de tesouros perdidos. Senhorita Hawthorne, sua câmera uma companheira constante, capturava a beleza austera da ilha com o olhar de um artista. Eu ouvia suas conversas, suas risadas um estranho contraponto ao uivo do vento e ao estrondo das ondas lá fora. Parte de mim acolheu sua presença, sua normalidade um bálsamo para minha mente perturbada. Ao cair da noite, uma névoa densa se abateu, envolvendo a ilha em um silêncio sinistro. Mas eu sentia uma crescente sensação de pavor. A névoa, eu sabia, era mais do que apenas clima. Era uma mortalha, um véu entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. Ajude-nos, ela sussurrou, sua voz um gemido baixo que parecia vir das profundezas da própria névoa. Estamos presos. Elias cambaleou para trás, sua mão instintivamente buscando o corrimão. Ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. O medo, frio e paralisante, o dominou. Então, outras figuras começaram a emergir da névoa. Homens, mulheres, crianças. Seus rostos estavam pálidos e magros, seus olhos vazios e cheios de um desespero assustador. Por favor, eles sussurraram, suas vozes ficando mais altas, mais insistentes. Ajude-nos a encontrar a paz. Elias gritou, um som de puro terror que foi engolido pela névoa. Ele cambaleou para trás, seu pé se enroscando na beira da varanda. Ele caiu, seu corpo caindo sobre o corrimão, seus gritos ecoando no silêncio. Lá embaixo, os exploradores ouviram a comoção. Eles correram para fora, seus rostos marcados pela preocupação, e seguiram o som dos gritos de Elias. Ele está morto, disse o Dr. Sinclair, sua voz sombria enquanto ele verificava o pulso. Um acidente trágico. O professor Caldwell ajoelhou-se ao lado do corpo, seu rosto marcado pela tristeza. Pobre alma, ele murmurou. Ele parecia tão perturbado. Senhorita Hawthorne, sua câmera esquecida, olhou para cima, para a sala da lanterna envolta em névoa, um arrepio percorrendo sua espinha. Alguém mais a viu? Ela sussurrou, sua voz tremendo. Os outros se voltaram para ela, seus rostos uma mistura de confusão e alarme. Ver quem? Perguntou o Sr. Blackwood, sua testa franzida. A mulher de branco, disse a senhorita Hawthorne, seus olhos arregalados de medo. Ela estava na varanda, pouco antes de ele cair. Os exploradores descartaram a visão da senhorita Hawthorne como uma alucinação. Mas à medida que os dias passavam, uma sensação de inquietação se abateu sobre o grupo. Eles começaram a vivenciar ocorrências estranhas. Pontos frios em certas áreas do farol, vislumbres fugazes de figuras sombrias. O professor Caldwell mergulhou na história da ilha. Ele descobriu antigos registros marítimos de um naufrágio. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. As figuras fantasmagóricas, os sussurros ao vento. A mulher de branco, eles eram as almas perdidas presas na ilha pelo pacto sombrio do capitão. E Elias, o solitário faroleiro, havia sido seu carcereiro, preso a um segredo do qual não podia escapar. Os exploradores, movidos por uma mistura de medo e compaixão, decidiram ajudar os espíritos a encontrar a paz. Eles se reuniram nos penhascos com vista para o local onde o havia afundado, a névoa girando ao redor deles como uma mortalha. O professor Caldwell, sua voz tremendo de emoção, leu em voz alta os nomes das almas perdidas, colhidos dos antigos registros marítimos. Senhorita Hawthorne, com os olhos cheios de lágrimas, capturou suas imagens com sua câmera, na esperança de dar-lhes uma voz além do túmulo. De repente, a lanterna do farol piscou e se apagou, mergulhando a ilha na escuridão. Os exploradores assistiram horrorizados enquanto o navio fantasma avançava em direção aos penhascos. Naquele momento de caos, a senhorita Hawthorne compreendeu.
Elias não havia sido seu carcereiro. Ele havia sido seu protetor. Sua luz havia mantido os espíritos afastados. Com sua morte, o pacto foi quebrado, e os espíritos estavam livres. Quando o navio colidiu, os exploradores só puderam assistir horrorizados. Eles encontraram as consequências da ganância e a verdade assustadora de que alguns segredos são melhor deixados intactos.